Eu estou aqui no estádio Serra Dourada, palco do jogo contra o Estudiantes, na próxima quarta-feira, válido pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E modéstia à parte, eu estou muito bem acompanhada. Ao meu lado, o Dil, um dos ídolos da história do Goiás. Seja muito bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Obrigado, Tandara. É um prazer poder falar com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, no último domingo teve o jogo contra o Grêmio, você foi homenageado no Estádio Hélio Pinheiro, é o maior artilheiro do Estádio Hélio Pinheiro. Queria que você falasse um pouquinho dessa homenagem, o que você sentiu, né, voltar a Goiânia, voltar a Serrinha e ainda sendo homenageado. São muitos anos, né, longe de Goiânia, e o presidente Paulo Rogério Pinheiro me agraciou com essa homenagem, que realmente fiquei muito contente. Foi um momento muito especial voltar a Serrinha. Tive na inauguração do estádio em 95 contra o Kashima Antlers, e 28 anos depois ainda sou artilheiro, então realmente a coisa é uma marca muito grande para mim. São 35 gols em 61 jogos, é isso? Praticamente, né, quase 2 jogos, 1 gol, então foi realmente muito bom lá. Bom, queria que você falasse um pouquinho da importância dessa valorização dos ídolos dos clubes. Você acha importante que os clubes valorizem seus ídolos, principalmente os ídolos do passado, que às vezes ficam no esquecimento e a nova geração às vezes nem conhece, né? Eu tenho... A maioria dos meninos que estão com 20 anos não me conhece. Então eu acho que isso realmente é muito importante. Na Europa eles têm essa cultura, eles valorizam bastante o jogador, né, o ídolo do clube, e realmente foi uma coisa muito boa. Espero que continue fazendo isso. Desses 35 gols que você marcou na Serrinha, qual que é o mais marcante, o que mais te emociona quando você lembra? Olha, tiveram vários gols lá, né? Na realidade, na Serrinha nós disputávamos o Campeonato Goiano, né? Então tiveram vários jogos importantes, né, dentro dessa competição, e nós ganhamos de 96 a 2000, 2000, né? E lá dentro da Serrinha fizemos grandes jogos e jogos muito importantes, então são vários gols muito importantes. Bom, a gente está aqui no estádio Serra Dourada, palco do próximo jogo do Goiás na Sul-Americana. Aqui no Serra Dourada, você tem algum jogo que ficou marcado na sua memória? Aqui são vários, né? Quando eu já estava em destaque no profissional, que eu subi em 93 para o profissional, e 94, na ponta direita lá, nós fomos campeões, né, goianos em cima do Vila, e eu fiz uma jogada espetacular, cruzei, o zagueiro fez gol contra. E em 94 também nós subimos para a primeira divisão, contra o Desportivo aqui, lotado o estádio, e eu sofri o pênalti, o Baltazar foi lá, bateu e converteu, e subimos. Então, depois, 96, aqui foi uma campanha muito boa nossa. 99 subimos para a primeira divisão, e 2000, onde eu fui artilheiro do Campeonato Brasileiro, e a maioria dos gols aqui no Serra Dourada. Teve um jogo contra o Corinthians também, que você marcou uns 3 gols, né? Marquei 3 gols contra o Corinthians, gol de bicicleta contra o Fluminense. Então esse estádio aqui é recheado de lembranças, de boas lembranças para mim e para o torcedor. Eu sei que você tem uma relação muito próxima com a Serrinha, até por ainda ser o artilheiro do estádio, mas jogar no Serra Dourada lotado é diferente? É muito bom. Nós pegamos aqui a semifinal do Brasileiro em 96, não cabia ninguém. Então são lembranças, né, do povo, né, a torcida gritando o nosso nome, gritando o meu nome. Então realmente Serra Dourada, quando está lotado, e a expectativa, né, que a gente consiga trazer muita gente agora na quarta-feira, né, mesmo sabendo que o jogo é um jogo difícil, mas temos que acreditar. Você passou por muitos outros clubes, né, Botafogo, Flamengo, São Paulo, mas o Goiás tem um espaço especial no seu coração? Não, sem dúvida. O Goiás vem da base, eu já sei, né, aprendi a amar o clube porque ter essa relação, desde da base até o profissional. Então foram muitos jogos, muitos anos aqui. Eu passei muito tempo da minha vida dentro do Goiás, então o meu coração é goiano, meu coração é Goiás, sem dúvida alguma. Você mora nos Estados Unidos hoje, mas você teve uma passagem pelo futebol português, morou muito tempo lá, se não me engano tem cidadania portuguesa também. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse sucesso dos técnicos portugueses aqui no futebol brasileiro. Ao que você acha que se deve esse sucesso da escola portuguesa no nosso futebol? Eu cheguei em 2006 em Portugal, né, joguei 2 temporadas, inclusive dos treinadores que brilharam aqui, o primeiro, o Jorge Jesus, joguei várias vezes contra ele. Realmente uma maneira diferente, né, agressiva, sem a posse de bola. E eu acho que essa questão tática, que todo jogador quando saía do Brasil, né, e havia essa evolução.
taticamente. Então essa associação da questão tática, de posicionamento, de organização dentro do campo, com a nossa, né, habilidade, com a nossa imprevisibilidade, realmente acho que é uma boa junção. Mas nós também sabemos que temos muito bons treinadores, mas eu tenho falado sempre isso. Para mim não importa se é, no caso do Goiás, se é brasileiro, se é chinês, se é português, importante que venha para agregar e trazer bons frutos para o clube. O Goiás trouxe agora o Armando Evangelista, primeiro técnico português da equipe. Você conhecia o trabalho dele? Aqui no Brasil ele não era tão conhecido assim. Como é que é lá em Portugal? Você já conhecia o trabalho do Armando? Eu tenho amigos em comum, né? Ele fez um bom trabalho em Portugal. Eu saí em 2018. Eu, inclusive, tentei trazer um treinador português para o Goiás, né, em 2016, mas é óbvio que não tinha essa abertura, porque era mais difícil para você poder trazer um treinador de fora. Mas eu sempre, né, e espero, eu vi o jogo contra o Grêmio, gostei muito do que eu vi. Infelizmente nós empatamos o jogo lá. O primeiro tempo da Sul-Americana foi um primeiro tempo bem consolidado. Eu acho que a equipe está crescendo e a nossa expectativa e esperança é que o Goiás possa conseguir, né, daqui para frente, conseguir se manter bem e sair da zona de rebaixamento e buscar algo mais. Você falou aí do jogo da Sul-Americana, nós estamos aqui no palco do próximo jogo, que é na próxima quarta-feira. Você acha que dá para virar, reverter essa vantagem de 3-0? Olha, é difícil, realmente é muito difícil, nós temos que ter essa consciência, mas eu acho que o Goiás está jogando em casa, vai jogar no Serra Dourada, com o apoio da torcida. O torcedor tem que acreditar, né? Como eu falei, é difícil, mas não é impossível. Nós temos um time que eu acho que jogou de igual para igual no primeiro tempo, então a gente vai estar completo aqui novamente na quarta-feira e convocar o torcedor para vir ver esse jogo, lotar o Serra Dourada e vamos apoiar, vamos lá. Na nossa equipe da Rádio Bandeirantes, a gente também tem um ídolo do Goiás, que é o Cacau, né, o Cláudio Rabelo Cacau, e ele sempre fala com muito saudosismo da época dele, porque na época dele ele viu o Goiás com elencos muito mais fortes e brigando por coisas maiores do que só a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Você acredita que o futebol goiano deu uma atrasada nos últimos anos, falta planejamento dos clubes? Por que você acha que o Goiás, por exemplo, hoje tem sempre como principal objetivo, primeiro, permanecer na Série A? É difícil pontuar porque, como eu tenho falado também várias vezes, eu não estou aqui dentro do clube, né, vivendo o dia a dia, e obviamente tem várias dificuldades para poder se montar um plantel. A concorrência é muito grande, os outros clubes têm também uma receita maior, mas eu acho que é justamente isso, tanto na época do Cacau, que é um grande amigo, um grande abraço para o Cacau também, e na minha época nós tivemos 94, 93, 94 com muitos jogadores da base, e mantivemos esse time. Em 95 foi uma reformulação diferente, muita gente de fora. De 96 até 2001 a mudança foi mínima. Então assim, era um outro jogador que chegava para agregar, um outro que saía para outro clube. Então acho que essa continuidade, essa base de muitos anos é que fez a diferença. Então, tanto nessa época do Cacau, com o Niltinho, com o Wallace, com essa galera toda das antigas, né, que eu vinha assistir aqui quando eu morava em Brasília, e a nossa época de 96 até 2001, então foi realmente esse conjunto. E hoje, infelizmente, a gente vê muita rotatividade dos atletas, então eles passam um ano, no máximo 2 anos. Nós temos uma diferença aí que é o Tadeu, né, que é o capitão, que já tem muito tempo aqui do Goiás, mas o restante é sempre os jogadores que estão rodando, então isso também prejudica um pouco. E não é falha, no meu ver, não é falha de diretoria, porque também a concorrência é muito grande, então isso realmente dificulta. Fora do Goiás, você, como eu já mencionei, né, você passou por outros clubes do futebol brasileiro, fora aqui do estado, qual time assim que te marcou, qual camisa que você vestiu que também ficou marcado na sua carreira? Ficou marcado o Botafogo, né? Eu fui pro Botafogo para a gente poder subir divisão em 2003 e conseguimos, né? Na altura fomos nós e o Palmeiras, e eu fui pro Botafogo só por isso. Recebi o convite e fui para lá. Então foi um time também que me marcou bastante. Óbvio, né? Bem diferente do Goiás, pouco tempo, 1 ano e 3 meses. O Goiás é quase uma década. Então, mas o Botafogo realmente também tem muito carinho. Eu estava lendo um pouquinho sobre a sua carreira, eu vi que a sua passagem pelo São Paulo acabou sendo prejudicada. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte por que isso aconteceu. Olha, tem vários fatores. Eu cheguei também num momento difícil do clube. Eu comecei jogando 5 jogos, não marquei gol, a cobrança também já passou para mim. E é normal, é natural, um time como São Paulo, né? E hoje nós vemos
com a repercussão que tem e a notoriedade que tem o Goiás, por exemplo, também é assim, enfim. Todos os clubes grandes a gente está acostumado com isso, mas depois eu tive uma lesão muito séria. Eu tive uma lesão no Supercampeonato Paulista, o Magrão, antigo volante do Palmeiras, me deu um carrinho, caiu em cima da minha perna, eu fiquei 9 meses parado, até recuperar, voltar à reabilitação, foi quando eu fui Botafogo. Então eu joguei no São Paulo 27 jogos, 7 como titular, então a passagem realmente foi muito aquém daquilo que eu desejava e esperava. Falando um pouquinho agora sobre a sua posição, você era atacante, artilheiro. Hoje a gente vê uma dificuldade assim de ver artilheiros no futebol brasileiro. A gente tem o Tiquinho no Botafogo, né, o Gabigol no Flamengo. Ano passado teve o Pedro Raul no Goiás, que também fez uma grande temporada, assim como o Cano no Fluminense. Como é que você avalia esse momento do futebol brasileiro em que os atacantes muitas vezes não têm aquele mesmo desempenho que tinham antigamente? Olha, eu vou te falar, antigamente a gente tinha, hoje temos muita qualidade, como você mencionou, vários jogadores aí de qualidade atual, mas a gente tinha um leque de atacantes que era impressionante, assim, de jogar contra, e realmente eram jogadores que tinham essa facilidade, e felizmente eu me enquadrava também dentro disso, mas eu não sei, assim, e o jogo, assim, ele tá até mais curto, o espaço tá menor, então a bola, eu acho que muitas vezes eu não gosto muito, eu tenho uma referência de um time, para mim, que foi 2019 o Flamengo, com o Jorge Jesus, que ele sabia jogar tanto quando está em posição recuada para os contra-ataques, quando com a posse de bola, mas bem agressivo. E o Liverpool, 2019 também, que também jogava da mesma maneira. Então tem muitos times que eu vejo a bola chegar na fase, rodam, chega na ponta, o lateral, em vez de cruzar para o atacante chegar, ele devolve a bola de novo e só quer entrar sempre. Então isso tem um momento, mas eu acho que também prejudica. A bola falta chegar mais conclusão. Você citou duas equipes que em 2019, inclusive, disputaram o Mundial, né? Exatamente. Então foram as duas equipes que realmente chamaram a atenção e eu acho que para nós aqui no futebol brasileiro, a maneira que o Flamengo jogou, a maneira que o Jorge Jesus conseguiu encaixar o Flamengo com grandes estrelas, você mencionou o Gabigol e vários outros jogadores, como o Bruno Henrique na altura também, que estava fazendo muitos gols, fizeram muitos gols, então essa maneira de jogar para mim é mais interessante. Você é cria das categorias de base do Goiás e o torcedor muitas vezes fica carente de ter um novo ídolo que veio das categorias de base. Você acha que está difícil hoje em dia revelar jogadores? O investimento também é muito feito para os jogadores que já estão formados. Eu acho que, no meu ponto de vista, tem que ter, como tinha antigamente também, essa mescla, para colocar os jogadores primeiro no elenco, para ele poder eventualmente ter oportunidade. Eu tive a oportunidade em 94, mas teve em 93, mas depois em 94, quando o time não tinha dinheiro para contratar. E aí nós fomos inseridos, né, os jogadores da base, começamos a treinar com o profissional, começamos com o Gomes na altura, começamos a destacar e tivemos a oportunidade. Então acho que, pelo menos no grupo, alguns garotos que têm potencial, porque também tem muitas nuances, né, com relação a questão de personalidade, questão de se não vai queimar o garoto, mas enfim, tem que colocar lá para poder pelo menos estar junto. Hoje em dia você mora nos Estados Unidos, queria saber como é que está a sua vida agora, depois de pendurar as chuteiras. Então, desde quando eu parei, eu sempre trabalhei no futebol, como agente, né, em Portugal, e quando eu mudei para os Estados Unidos, também abri uma academia de futebol, também faço esse trabalho tanto de agenciamento quanto com essa academia, que eu tenho muitos garotos, inclusive o Goiás abriu as portas, estão fazendo um intercâmbio, trazendo 3 garotos para poder treinar, nada de teste, mas treinar para eles terem essa experiência dentro do Goiás e futuramente levar garotos daqui para lá, para fazer esse intercâmbio. Então, assim, estou muito focado nessa área também. Bom, queria te agradecer pela entrevista, pela disponibilidade de falar aqui com a Rádio Bandeirantes. As portas da Bandeirantes estão sempre abertas para você. E se você quiser fazer alguma consideração final, algo que eu não te perguntei que você acha importante falar, o espaço é seu. Eu acho que você já falou tudo, Tandara. Muito bom poder estar aqui junto com vocês e é sempre um prazer. Eu também estou sempre à disposição. Mesmo quando eu estiver lá nos Estados Unidos, quiser falar comigo, estou sempre como sempre. E eu aviso, né, mais uma vez, um recado para o torcedor que vem aqui, né, que já no sábado contra o Fortaleza apoie o time para que a gente possa conseguir essa vitória e vir aqui mais ainda motivado para conseguir essa classificação, que é difícil, mas não é impossível na Copa Sul-Americana contra o Estudiantes. Tá certo, então. Um abraço. Obrigada. Nada, Tandara.